E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Ian Paixão aqui para trazer um vídeo de como eu fui aprovado no concurso do Banco do Brasil. Isso mesmo, eu sou servidor do Banco do Brasil, eu fui aprovado nesse concurso, eu estou aqui para trazer a minha história e também algumas dicas para você ser aprovado no próximo concurso. As notícias estão aí, tá todo mundo falando que vai sair o edital, então você precisa estar à frente dos outros candidatos. E eu tenho várias dicas aqui, uma análise das matérias para te ajudar a se preparar melhor para esse concurso, tá bom, meu aluno? Então fica aqui nesse canal, se inscreva aí, bons estudos! Pessoal, vamos lá então, trajetória de aprovação, né? Vocês estão vendo aí um logo da Receita, o que acontece? É uma história bem interessante, é uma história que acontece com muitos concurseiros, né? Para quem não sabe, eu já era servidor público, eu fui servidor público do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, né? Eu era assistente em administração, virei coordenador de planejamento e orçamento, então eu passei bons anos no Instituto Federal, concursado de servidor público federal. Porém, eu estava estudando para outros concursos e o principal era a Receita Federal. E aconteceu que eu fiz essa prova da Receita Federal, né, estudei bastante para essa prova. Na parte da tarde, que é a parte do conhecimento específico, eu fui muito bem. E na parte da manhã, o calcanhar de Aquiles foi inglês, a matéria de inglês. E com foco na Receita Federal, um mês depois era a prova do Banco do Brasil. Exatamente um mês depois da prova da Receita era a prova do Banco do Brasil. E por incrível que pareça, o que aconteceu? Eu passei a ter foco total no concurso do Banco do Brasil. Depois do concurso da Receita, eu passei a me dedicar nas matérias do Banco do Brasil. Mas tem algumas coisas que eu preciso te contar, né? Eu sou economista de formação, então a matéria de conhecimentos bancários, por exemplo, né, eu tive mais facilidade. Vendas e negociação, português. Então, o concurseiro, se você já estuda para algum concurso, você vai ter facilidade em passar no concurso do Banco do Brasil. Por quê? Principalmente no que diz respeito a português, tá bom? E eu vou te explicar passo a passo aqui. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fiz a prova do Banco do Brasil e fui aprovado. Aquilo que me prejudicou na Receita, que foi o inglês, foi o que me ajudou no concurso do Banco do Brasil, foi um diferencial, né? Eu acertei a maioria das questões de inglês, o da Receita veio em inglês acadêmico, né? E o do Banco do Brasil veio compreensão e interpretação de texto, e eu consegui acertar as questões sem nenhum problema, e isso com certeza foi um diferencial, né? Então, existem detalhes na sua prova que você precisa saber. Na prova de concurso tem questões fáceis, médias e difíceis. Você não pode se dar ao luxo de perder questões fáceis, nem questões médias. As difíceis, beleza, mas as fáceis e médias você tem que matar. E nesse canal a gente fala sobre tudo isso. Então vamos lá para a minha história aqui no concurso do Banco do Brasil. Fiz a prova, tive um ótimo desempenho na prova, fui chamado, né? Demorou mais ou menos uns 2 meses para eu ser chamado. Só que entre a Receita Federal e o Banco do Brasil, eu tive foco total para o Banco do Brasil, né? O desempenho que eu estava tendo para a Receita, eu tive para o Banco do Brasil, e essa é uma estatística. Esse aqui são percentuais aqui que eu trouxe para você, uma análise de matéria por matéria e as dicas dessa matéria. Como eu estudei cada matéria para você ficar ligado, né? O que acontece? Conhecimentos bancários, essa é uma análise dos últimos 5 anos de concursos do Banco do Brasil, tá bom? Então, essas são as porcentagens que você precisa estar atento. E agora nós vamos por matéria. Português. Na última prova, correspondeu ao total de 15% de pontos da última prova. Português. O que mais cai em português? Interpretação. Ian, como que você estudou, professor, para essa prova? Eu estudei fazendo questões da Cesgran-Rio e acabou. Eu estava estudando para um concurso da FGV. Português da FGV é coisa do outro mundo. Português da Cesgran-Rio é um português mais coerente, então eu caí de cabeça nas questões, e eu te sugiro isso. Faça questões, pega a prova anterior do Banco do Brasil, faça um simulado, veja quantas questões de português você acerta. No meu concurso eu acertei 8 das 10, então eu tinha feito bastante questão da Cesgran-Rio, eu sabia como eles cobravam, tá bom? Então cai muito interpretação de texto,
tá bom? Outras matérias aqui que você tá vendo, pontuação, acentuação gráfica, que é questão de ortografia. A acentuação é muito importante, você não pode ir para a prova sem saber acentuar, a regra de acentuação, tá bom? Então, português foi questão. Papum, questão e acabou. Próxima. Matemática, 5 questões. Correspondeu 7,5 da prova, tá bom? Então o que cai bastante é lógica proposicional. Essa é a análise dos últimos 5 anos. No meu caso, eu já sabia essa questão da lógica proposicional. Isso aqui, você tem que saber isso aqui. De fato, você precisa decorar, né, os conectivos lógicos. O custo-benefício de você saber raciocínio lógico é muito alto, porque você estuda uma vez só, você não estuda mais, você acerta a questão a vida inteira. Você tem que saber dos conectivos, conjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional, entende? Então, se você não sabe do que eu estou falando, você precisa ter essa noção. Porcentagem, não é difícil porcentagem, tá? Então, esse é o que mais cai. Esse que está em vermelho e em laranja, coloque o seu foco nisso, tá bom? Próximo, atualidades do mercado financeiro. Essa foi uma matéria mais tranquila. Ele falou sobre o que está em voga, né? A atualidade mesmo, Pix, questões de Pix, Internet Banking, você tem que saber muito bem isso. Ele fala das funções da moeda também. Você lembra das funções da moeda? Moeda como meio de troca, moeda como reserva de valor e como unidade de valor, né? Meio de troca é que a principal forma de comprar e vender produtos através da moeda. Reserva de valor, de você poupar para no futuro ter aquele valor. E unidade de valor, a moeda como medida de valor das mercadorias, né? Isso a gente vê muito em economia. Então, se você fez faculdade de administração ou de economia ou curso técnico, isso vai te ajudar bastante nessas matérias aqui, mas eu vou tirar o pulo do gato daqui a pouquinho. Vamos seguindo aqui para a próxima matéria. Já vai anotando a aula aí. Matemática financeira, juros compostos, tem que saber. Juros simples e compostos. Um é caminho do outro. Um é caminho do outro. Você precisa saber. E fazer bastante questão da Sesgran-Rio sobre isso, para você chegar na prova sabendo, sem perder tempo com isso aqui. E nós sabemos que as questões de cálculo, elas gastam mais tempo, então você precisa ter uma estratégia para sua prova, tá bom? Próximo, conhecimentos bancários. Esse aqui foi lindo. Por quê? Porque foi uma das matérias que eu mais acertei. Visto que caiu bastante sobre taxa de câmbio. E muito eu vi na faculdade. E eu te sugiro que você estude taxa de câmbio, depreciação, apreciação do câmbio, tá bom? Então, você precisa estar atento disso, que isso vai ser um custo-benefício muito interessante. Aqui, em relação à taxa de câmbio, é a análise dos últimos 5 anos. No último concurso, ele veio bem pesado. E aí você tem que saber, óbvio, Sistema Financeiro Nacional, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Monetário Nacional, as funções dele, a função do Banco Central, tudo isso cai. E não cai pouco, tá bom? Isso aí você tem que estar vacinado. Não adianta ir para a prova sem saber isso aqui que eu tô te falando, tá bom? Mas não é difícil, é bem tranquilo, até porque você vai lidar com isso. Tá bom? Não diretamente com isso, mas você vai, né, depois que você entra no banco, você é estimulado, né, a fazer a prova do CPA-10, que é uma certificação para você crescer cada vez mais do mercado financeiro. E tudo isso você vai utilizar, é muito bom, é muito bom. Próxima, informática. Esse daqui é o futuro. Se você verificar os concursos maiores, Polícia Federal, Receita Federal, já está caindo tecnologia da informação. E agora, com a inteligência artificial em voga, você precisa estar atento a essas questões. Com certeza vai ter algo na sua prova disso aqui. E você precisa estar atento. Segurança da informação, os malwares, tipos de malwares, você tem que saber. Navegador web, sistemas operacionais, cai bastante, mas cai bastante. O custo-benefício maravilhoso é isso aqui. Sistemas operacionais, tá bom? Vendas e negociação é uma matéria que eu gosto, é uma matéria tranquila e você vai usar, é o que mais você vai usar no banco depois que você entrar. Você, de fato, vira um vendedor de produtos financeiros. Você vai dar consultoria para as pessoas, oferecer os produtos do banco que mais atendem à necessidade daquele cliente. Então essa matéria é muito importante, tá bom? E aí, você tem que saber uma série de coisas. O que estava em voga? NPS, Net Promoter Score, que é aquela pontuação do atendimento, né? Você trabalha com isso todos os dias, né? Vendas e negociação, a questão de administração geral, a questão do marketing. Hoje em dia está muito em voga o marketing digital, relacionado aos gatilhos mentais. Isso tudo vai cair na sua prova, você precisa estar atento. E por último aqui, inglês. Em inglês você precisa saber o básico do inglês. Tá? Eu te sugiro que você pegue, como que você vai treinar?
Óbvio, pegue questões anteriores, mas o mais importante, pegue textos fáceis em inglês, vai traduzindo e vai se familiarizando com o inglês desde já. Porque não adianta você ser o bichão nas outras matérias e ir muito mal aqui no inglês, porque a tua pontuação vai diminuir e o concurso é igual tênis. Cada ponto vale. Cada ponto vale, é igual basquete, cada cesta vale. Então, cada questão vale. Então, você precisa estar bem atento com isso. E a dica bônus final é isso aqui. Isso é o suco do suco do suco para você chegar tranquilão na sua prova. Tem redação. Eles precisam ler a sua redação para você ir para a próxima fase. Então, acertou um certo quantitativo de questões objetivas, dependendo da sua pontuação, o seu objetivo tem que ser fazer eles lerem a sua redação. Eles vão ler sua redação se você atingir uma nota suficiente para passar, né? E aí você vai ser aprovado nesse concurso. Qual que é o maior bizu da redação que eu posso te passar aqui? A maior dica: conjunções, sem dúvida. Qual que era o meu erro? Antigamente, quando eu fazia a redação, eu colocava conectivos. Por exemplo, vou te explicar. A conjunção final, conjunções finais. Por fim é uma conjunção final. E aí eu escrevia um texto inteiro e quando eu ia escrever a conclusão, em vez de colocar por fim e concluir, eu colocava contudo e concluía. Contudo é uma conjunção adversativa. Ela dá o valor de contrariedade, ou seja, eu escrevi o parágrafo 1, 2 e 3 e no último eu me contradizia todo. Eu colocava um porém, um mas, no final tá errado. Então, quando eu aprendi as conjunções, quando eu fui estudar de fato as conjunções, decorei as conjunções, eu pude fazer uma excelente redação. E aqui tem os exemplos, conjunções de causa. Comprei maçãs porque não tinham uvas. Qual que foi a causa? Porque não tinha uvas. Comparativas, como? Ele estava nadando como um golfinho, né? Comparando. Conjunções concessivas, embora, isso é muito importante, ainda que, mesmo que, condições condicionais. Se fulano fizer, acontece isso. Você tem que ter essas conjunções. Conformativa, né? Se você quiser até dar um print nessa tela aqui, é muito importante. E conjunções aqui, ó, pra você dar o print, ó, conjunção de finalidade. Para quê? A fim de quê? Você precisa estar certo disso. Conjunções proporcionais caem muito à medida que, tá bom? Isso tudo são elementos de você colocar na sua redação. Por quê? Porque isso vai valorizar o seu texto, tá bom, meu aluno? Então, eu trouxe aqui a minha trajetória no concurso do Banco do Brasil, né? Você sabe que eu fiz mais de 18 concursos, eu tenho um curso de técnicas de prova, tá? Inclusive no link aqui na descrição, se você vai fazer algum concurso municipal, cai para dentro aqui, porque é um curso completo de Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores, português e uma estratégia para você fazer a sua prova. Você não pode chegar de qualquer jeito para fazer prova. Então, se antes de abrir o Banco do Brasil tiver algum concurso municipal na sua cidade, o link aqui está na descrição, tá bom? E sobre o Banco do Brasil, o portal Que Concurso está divulgando, né? E toda a mídia de concursos estão falando que o edital vai sair até dezembro de 2024, provas até março de 25. Então você tem um ótimo tempo para estudar. Só que você precisa se planejar. Se você quiser, né? Comenta aqui, né, as suas dúvidas, comente as suas dúvidas aqui que eu vou responder. Vou fazer outros vídeos a esse respeito e este vídeo foi apenas para te dar uma luz, um norte, em qual direção seguir para esse concurso do Banco do Brasil. Vale muito a pena. Eu era servidor federal, né, no Instituto Federal e fui para o Banco do Brasil, justamente porque o Banco do Brasil tem possibilidade de ascensão. Você pode crescer, você pode ser promovido, você recebe participação de lucro, você tem um excelente ticket de alimentação, que é uma bênção esse negócio, tá bom? Então, eu tô aqui para te trazer esses bizus e esse conhecimento. Se inscreva no nosso canal que tem várias dicas sobre técnica de prova, no Instagram, no TikTok também, várias técnicas de prova. Você não pode chegar na sua prova sem ter uma preparação e sem saber o que fazer no dia. O emocional corresponde a 50% no dia da sua prova e eu te ajudo com isso, tá bom, meu aluno? Um grande abraço e bons estudos!